Boa tarde, estamos aqui no deputado Manuel Rodrigues. Eu sou aluno do primeiro ano G e vou fazer umas perguntas aqui para o professor Luiz, de matemática, sobre o consumo consciente. O que é que o senhor acha sobre o consumo consciente e o que é que o senhor sabe sobre isso? O consumo consciente é hoje algo que está modernamente aceito pela população. Infelizmente, muita gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Você tem que ter cuidado com a quantidade de coisas que você vai consumir, por exemplo, gasolina, petróleo, extração mineral. Então, celulares, que quando você tem um celular, a vida útil de um celular, por exemplo, ela tem 10 anos de vida útil. Então, as pessoas consomem celulares assim, rapidamente. Tem gente que em menos de 10 anos troca de celular 2, 3 vezes. Então, esse descarte desse celular, ele gera resíduo, e é um resíduo tóxico, porque a bateria, ela é uma bateria que não pode ser descartada no lixo de qualquer forma, ela é radioativa. Então, essa questão da geração de resíduo, o celular é uma delas, ela tem que ser aprendida na escola, por exemplo. E o que é que o senhor poderia falar para melhorar esse consumo consciente para os alunos? Ou então, como melhorar essa questão de uso de celulares, ou então esses descartáveis da bateria? Como eu te falei, a questão é investimento em educação, em informação, né? Já existem algumas campanhas que estão feitas pelos governos estaduais, federais e municipais, mas eu acho que é mais importante a conscientização também da família, né? Porque a família é um vetor que dissemina conhecimento. Então, se você tiver essa união entre poder público, escola e família, você consegue ter um ambiente uma atmosfera mais saudável com relação à questão do consumo. Então, eu acho que se a gente conseguir efetuar campanhas públicas, né, para a gente diminuir o resíduo, você vai conseguir ter um consumo mais consciente. Boa tarde, estamos aqui com a professora Gerda da escola aqui e ela vai falar um pouco sobre o que ela acha sobre o consumo consciente e um pouco das dicas que ela tem, né, dentro de casa, que ela usa muito e muito também da escola, os alunos. Na minha vida pessoal, né? Se eu vou ao mercantil, eu não vou ao mercantil pensando assim, o que é que eu quero, o que é que eu não quero. Não, já saio de casa com uma lista, verifico o que é que eu realmente desejo, o que é que realmente preciso comprar, para evitar tanto gastos, né, desnecessários, quanto aumentar o consumo, né? Também é tudo muito programado. Com as minhas roupas, com sapato, a mesma coisa. Eu não tenho vários sapatos, eu não tenho várias roupas, é tudo muito com controle, tá? Aqui na escola a gente trabalha muito com o que dá pra gente usar reciclado, aproveitar. Então, quanto mais a gente puder trabalhar dessa forma e viver dessa forma, é melhor, porque o meio ambiente realmente está precisando. Então, cada um fazendo um pouquinho, colabora, né? Uma gotinha no oceano e a gente... Oi, estamos aqui de volta, meu nome é Jonas e eu estou aqui de volta para fazer essa pesquisa sobre consumo consciente. Estou aqui com a aluna Eduarda, do primeiro ano E. O que é que você acha sobre consumo consciente e o que é que você sabe um pouco sobre isso? Eu acho que o consumo consciente é necessário, assim, sabe? Para evitar desperdícios, é necessário, tem que ser botado em prática. E o que é que você acha melhor para melhorar essa questão do consumo entre essas coisas, para ajudar também a natureza e também a nós, alunos? Eu acho que tem que ter mais estudos sobre isso para poder conscientizar as pessoas sobre isso, entendeu? Para as pessoas ficarem alertas sobre esse assunto. Porque às vezes a pessoa está cometendo um consumo inconsciente e nem sabe. E é isso, pessoal. Esse foi a nossa entrevista. Meu nome é Hannah Stella, eu sou do primeiro G e a gente vai entrevistar a aluna Ana Clara, do primeiro E. O que tu acha do consumo consciente? O que tu acha que pode melhorar? Bom, eu acho que o consumo consciente ele é muito importante para as pessoas abrirem os olhos e começar a caminharem para um mundo melhor, né? Eu acho que as pessoas deveriam plantar mais, parar de gastar com coisas desnecessárias e se alimentar com alimentos orgânicos. Tá, meu nome é Jonas, vou entrevistar de novo aqui. Estou com a aluna Marcele, do terceiro F. O que é que você sabe, o que é que você acha? Fala um pouco sobre o consumo consciente. Eu acho que é algo que está meio defasado na sociedade atual, né? Porque a gente é uma sociedade que produz muito lixo, então tá longe aí um pouquinho. Qual é a dica que você dá para a pessoa que joga muito lixo ou então compra coisas que não vão fazer nada na sua vida? Eu acho que a gente tem que começar a se conscientizar mais, né? Que esse lixo está gerando muitos prejuízos para a população.
afetando diretamente a vida de muitas pessoas, muitas comunidades De animais. E é isso aí, a gente tem que monitorar aí as coisas que a gente está fazendo, reduzir o que puder, e é isso aí. Obrigado pela entrevista. Boa tarde, meu nome é Jonas, estamos aqui de novo na escola para fazer a pergunta aqui para o coordenador Lucas sobre o consumo consciente. O que é que o senhor acha e o que é que o senhor sabe um pouco sobre o consumo consciente? Bom, assim, o consumo consciente é um tema importante para a gente refletir, mas mais do que o consumo consciente, a gente tem que pensar na produção desses alimentos. Por exemplo, se a gente pensa num pacote de macarrão, um pacote de macarrão da fábrica Fortaleza, ele custa em média R$4 ou R$5. Só que esse macarrão, ele vem num plástico, né, num envoltório de plástico. E esse plástico ele vai demorar uns 400 anos praticamente no meio ambiente até ele ser degradado. Já uma outra marca, né, por exemplo, a de macarrão da Barilla, ela vem numa caixa de papelão. A caixa de papelão ela é biodegradável, então ela vai passar bem menos tempo poluindo o meio ambiente. Então, assim, a gente tem que pensar no consumo consciente, sendo que a produção também tem que repensar essa forma de embalagem, digamos assim. Se eles repensam essa estrutura de como é produzido isso, para a gente fica mais fácil esse consumo, porque atualmente essa caixa da Barilla ela custa 5 vezes o valor do consumo de um macarrão da fábrica Fortaleza. Então não depende só do consumo consciente da população em geral, mas as indústrias elas também têm que repensar essa produção para que o consumo seja consciente. E aí a partir disso a gente consegue repensar esses materiais e preservar melhor o nosso meio ambiente. E o que é que podemos melhorar sobre essa parte do consumo consciente, sobre o que o senhor está falando? A gente poderia melhorar ajudando essas marcas, né, nas redes sociais, a sugerir a elas, né, uma nova forma de embalagem, digamos assim. E nós também podemos pensar em alguns tipos de materiais que nós podemos comprar, às vezes, de uma marca que não é tão cara, né, tão absurdamente cara como é esse exemplo que eu falei anteriormente, mas que, às vezes, a qualidade desse produto é maior. Existem alguns produtos que eles passam pelo que a gente chama de obsolescência programada, que é você comprar uma coisa que ela tem um prazo de validade, digamos assim. Então, por exemplo, às vezes você compra um fone de ouvido a R$5. Esse fone de ouvido que você compra a R$5, ele vai ter uma durabilidade, às vezes, de 1 mês, 2 meses. E aí existem outros fones que são R$20, que ainda assim é um preço mais próximo desses R$5, mas que esse fone de R$20 ele vai ter uma durabilidade maior. E isso vai fazer com que a gente precise extrair menos recursos naturais e, consequentemente, prejudicar menos o meio ambiente. Então, eu acho que o consumo consciente ele também vai nessa ideia de que a gente precisa ter essa noção de quais produtos são extraídos para a produção dos materiais que a gente consome e, a partir disso, fazer as nossas escolhas, né? E também tensionar as empresas para que elas produzam os materiais com materiais mais recicláveis ou que explorem menos, né, o meio ambiente.